Olá, aqui é Roberto Medeiros, aqui da equipe da Gestora, e hoje a gente vai falar sobre precisa ou não precisa fazer exame admissional na pandemia. A gente está na pandemia, a gente está vivendo uma situação nunca vista na humanidade. E aí, será que precisa? Será que não precisa? E qual a armadilha que tem por trás disso? Você se atentou nisso? Então vem comigo, me acompanha aqui no vídeo que vai ter muita coisa boa. Essa pandemia mudou muita coisa na área de segurança e saúde do trabalho. Na verdade, a gente observa que todas as áreas foram grandemente influenciadas por isso. Logo que começou essa pandemia, saiu aquela medida provisória 927, que a gente ficou todo mundo impressionado, pô, não precisa fazer mais exame, não precisa fazer mais exame médico, treinamento também, a gente viu que teve algumas alterações lá, mas e aí? Tem armadilha nisso daí. Você percebeu essa armadilha? Então acompanha até o final que a gente vai falar sobre isso. E quando a medida provisória 927 ela veio, ela falou sobre exame médico, ela falou sobre treinamento, ela falou até sobre CIPA e falou sobre um monte de outras coisas também. Mas essas foram as que tiveram uma relevância maior, que impactaram a nossa área de segurança e saúde no trabalho. Então, quando aconteceu isso, realmente, mudou o jogo, mudou aí, as empresas de segurança e medicina tiveram que fazer grandes adaptações, tiveram um impacto financeiro muito grande também. Só que essa medida provisória, ela perdeu o valor. Isso aqui, nada disso aqui tá valendo, nada que estava escrito dela lá vale mais. Por quê? Porque depois lá dos 90 dias ela tinha que passar aprovada no Congresso e ela não foi. Então nada que estava escrito lá não tem mais validade. Então é importante a gente entender isso. Ah, mas tinha prazo, não tem mais prazo, porque ela não vale mais. Então é importante a gente entender isso, porque a gente tem que regularizar a nossa situação ainda na empresa, tem que regularizar CIPA, exame, treinamento, tudo que a gente tiver aí. Tem uma nota aí do Ministério do Trabalho, a ANANT já se pronunciou também com relação aos exames complementares, mas a gente está esperando aí ver com mais clareza quais vão ser os posicionamentos aí da Inspeção do Trabalho. Mas aí eu queria te perguntar qual é a armadilha que você viu em tudo isso que está acontecendo aqui. Você conseguiu observar? E antes de falar dessa armadilha, o que eu queria que a gente relembrasse aqui? Para que faz um exame admissional? Para que faz uns exame complementar? Para que a gente tem isso, né? Quando faz o exame admissional, porque quando a gente admite o trabalhador, ele tem que estar com a saúde dele bem, saúde física, mental. Por que a gente faz um exame complementar? Porque se o cara tem exposição ao ruído e a um nível elevado, ele tem que ver como é que está a saúde auditiva dele, ele vai trabalhar com veneno, vai passar veneno, tem que ver a enzima aqui, a colinesterase, a enzima do rim, para ver se está num nível aceitável, se não é mais fácil ou mais difícil ele se intoxicar. Então tem que fazer uma espirometria para ver como é que está a capacidade respiratória, raio-x de tórax. Então todos esses exames complementares, eles são necessários. Por quê? Porque existem riscos no ambiente do trabalho e conforme o tipo de risco eu tenho que fazer exames para ajudar lá na avaliação clínica do médico, para ele saber se a pessoa está apta ou não. Tem um exame avaliação psicológica que é feito para trabalho em espaço confinado, trabalho em altura e vários outros exemplos aqui que vocês devem saber que os seus trabalhadores fazem. E aí, o que acontece? Aquela medida provisória lá do governo, quando veio, falou de exame, falou lá de treinamento, que não precisava, né? O que aconteceu? Quando você faz todos esses exames, quando você faz um treinamento, é justamente para quê? Para dar capacitação para o trabalhador, para evitar um acidente. Quando você faz esses exames, é justamente para proteger a empresa. Por quê? Porque se esse trabalhador faz um exame admissional e não tem essa comprovação que a saúde dele estava boa, lá na frente ele pode desenvolver uma doença. E aí o que acontece quando ele desenvolve essa doença? Ele pode acionar a empresa. E a empresa é que tem o ônus de provar que aquilo não é dela, isso aí não é meu filho não, isso daí não tem nada a ver com a minha empresa. Então como que eu faço isso? Com todos esses documentos comprovando isso. Se você quiser que eu fale mais sobre que tipos de exames complementares
complementares a gente precisa fazer conforme o tipo de risco? Deixa nos comentários aqui que eu explico com mais detalhes isso, para que serve cada exame complementar, tranquilo? E aí, antes que eu esqueça, não deixa de deixar o seu like aqui, não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, não deixa de enviar isso aqui para outras pessoas, beleza? E aí eu pergunto de novo, qual a armadilha que tem em tudo isso? Você já entendeu qual é a armadilha? Eu acredito que sim. Por quê? Porque quando a medida provisória veio e falou que não precisava, que poderão, ela escreveu uma palavra muito clara lá, ó, poderão. Ninguém era obrigado a seguir a medida provisória. As empresas poderiam optar por seguir ou não ela. Por quê? Porque apesar de não precisar fazer exame admissional e complementar, se lá na frente algum trabalhador acionar as nossas empresas, onde a gente trabalha, e a gente não tiver o ônus da prova e ele conseguir fazer algum nexo de causalidade da patologia ou do acidente ou de alguma coisa que aconteceu porque ele não teve esses exames no período da pandemia, vai ficar muito difícil a empresa se defender, porque o ônus da prova é da empresa. E se ela não fez os exames, ela não identificou que esse trabalhador já tinha um problema antes de entrar dentro da empresa, ela infelizmente fica exposta. É lógico que esse vai ser lá um assunto jurídico, que o jurídico vai ter que ajudar também e vai usar um embasamento, mas nós estamos aqui para proteger a empresa. E essa situação gerou uma armadilha. Por quê? Porque se eu não estou fazendo exame complementar, se eu não estou fazendo exame admissional, se eu não estou fazendo meus periódicos, eu estou armando uma armadilha. Por quê? Porque em algum momento, se acontecer alguma coisa, eu não tenho comprovação que eu estava fazendo a manutenção desses trabalhadores e ele pode usar isso contra a empresa. Então é importante a gente entender isso, porque apesar lá da medida provisória ela deixou essa opção, a gente tem que analisar dentro da nossa empresa se essa é uma opção aceitável, se isso é uma opção interessante, será que a gente realmente tem que fazer isso ou não? Então a gente tem que analisar cada caso, tá? Para não depois não armar uma armadilha. Mas me fala aí, você concorda com a linha do raciocínio? Me fala você aí na sua empresa, o que vocês estão fazendo para minimizar essas armadilhas, esses riscos nesse meio a essa pandemia, que não acabou a pandemia. A pandemia está em alta e a gente não tem ainda uma noção de quanto tempo ainda isso vai acabar. A gente tem confiança que isso vai acabar e em algum momento a gente vai voltar à nossa normalidade. Mas enquanto isso, a gente tem que unir as nossas forças para enfrentar esse momento e com segurança, sem ter acidentes, sem ter doença nos nossos ambientes de trabalho. E essa foi a nossa dica aqui da nossa equipe da gestora. Até o próximo vídeo, a gente se vê lá.